Olá novamente, bem-vindos a um segundo vídeo de revisão. O primeiro eu falei sobre os números naturais, agora a gente vai falar sobre ordens e classes. Eu já coloquei aqui um exemplo de um número, esse número aqui, 923.475, e eu vou colocar só para a gente lembrar dessas informações de ordens e classes. Primeiro, lembra que cada númerozinho desse, o 5, o 7, o 4, o 3, o 2 e o 1, eles estão ocupando uma ordem, são chamados de ordem, e cada uma dessas ordens recebe um nome diferente. Então, por exemplo, esse 5 aqui, ele está na primeira ordem, lembra que a gente conta do último para o primeiro, e essa primeira ordem é a ordem chamada de unidades simples, ou simplesmente a ordem da unidade. A segunda ordem, que é onde está o número 7, segunda ordem, é a ordem das dezenas. E, por fim, nessas três primeiras, na terceira ordem, o número que está lá é o 4, e ele está na ordem das centenas. Aqui eu vou colocar no plural também, unidade, dezenas e centenas. Lembra que a abreviação que a gente pode usar é U para unidades, D para dezenas e C para centenas. E a cada 3 ordens contadas lá da primeira até a terceira, ou da quarta à sexta, ou seja, de 3 em 3, a gente forma uma classe. Nesse caso aqui, essa primeira é chamada de classe simples. Então, de 3 em 3 ordens, a gente tem uma classe, e lembra que todas as classes possuem a sua unidade, a sua dezena e a sua centena. Por exemplo, agora a próxima classe, que é onde está o 9, o 2 e o 3. Lembra que essa classe é chamada de classe de milhar, e nela também tem a sua unidade, a sua dezena e a sua centena. Só que a unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Isso porque eu estou em uma outra classe. A próxima classe depois de milhar, lembra que é a classe do milhão. E depois, a classe do bilhão. E depois, trilhão. Depois, quadrilhão. E assim por diante. Ou seja, existem infinitas classes, cada uma dessas contendo 3 ordens. Outra coisa também, que eu já tinha comentado no vídeo anterior para vocês, é que cada uma dessas ordens me dá um valor posicional. Por exemplo, aquele 5, ele vale 5 porque ele está nas unidades. Mas já o 7, ele vale 70. O 4, ele vale 400. Por quê? Porque ele está na ordem das centenas. E isso é o que a gente chama de valor posicional. É esse que a gente estava usando para fazer a nossa decomposição. Eu vou completar aqui, então, as outras 3 ordens, rapidinho. Pronto, completadas as próximas ordens, a quarta, a quinta e a sexta, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, e na frente eu coloquei os valores posicionais. Lembra que essa divisão de classes é o que facilita a leitura do nosso número, porque a gente lê esse número em classes. Quer ver? Quando a gente lê esse número que está aqui, a gente lê essa classe primeiro, depois que a gente lê a próxima. Ó, a gente lê 923.475. Se fosse um número que tivesse milhão, então, deixa eu colocar um exemplo aqui para gente. Esse número aqui, esse número, 4 milhões, porque ele está na classe dos milhões aqui, 774.136. A classe simples, lembra que a gente não fica falando 136 unidades simples, a gente não precisa, só falar o número normal. Então, a leitura do número depende lá das ordens e classes dele. Tudo bem, gente? Vou encerrar já esse vídeo aqui, então. Até o próximo tópico. Tchau, tchau.